Amém, irmãos? Graça e paz. Que o Senhor te abençoe neste dia e fale ao teu coração. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 4. É uma palavra muito conhecida de todas. Nenhuma parábola de Jesus é tão bem conhecida quanto essa, pois ela não precisa de explicação, mas de aplicação na nossa vida, amém? Capítulo 4 diz assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Você pode se assentar neste momento dando glória a Deus. Aleluias. Esta é uma palavra que muitas vezes pregada, eu lembro que, eu acho que recentemente ela já foi ministrada por alguém aqui no púlpito, eu acho que foi o pastor Cid. Mas essa palavra veio ao meu coração e eu confesso aos irmãos, eu estava com uma outra palavra no meu coração até a semana retrasada. E eu vim para o retiro jovem no sábado retrasado, e nós participamos aqui do retiro. E quando terminou o retiro, fui para casa, deitei, dormir, porém de madrugada acordei e fui orar ao Senhor. Foi quando Deus me trouxe essa palavra ao coração enquanto eu orava pelos jovens que haviam passado pelo retiro. E eu quero compartilhar com você aquilo que Deus ministrou ao meu coração enquanto eu orava pelos jovens. Porque o Senhor, Ele me levou a orar conforme o que diz esta palavra. E eu quero que você esteja atento para ouvir o que o Senhor deseja para o teu coração e para a tua vida. Amém? Então, como eu falei aqui, nenhuma das parábolas de Jesus é tão conhecida como esta. Irmãos, essa é uma época do ano a que eu mais gosto. Ainda no começo do culto, antes de começar o culto, nós estávamos ali na sala do pastor, o irmão Marino estava falando do rataquê dele, que ele estava com várias mudas de mandioca, e o pastor perguntou, mas agora é a época de plantar mandioca? Sim, agora é a hora propícia para se plantar. Porque é o tempo em que a terra começa a esquentar, é o tempo em que o solo precisa ser trabalhado. Para quem trabalha com tanto floricultura, jardim, com hortas, sabe que é o tempo propício para você trabalhar a terra. E essa parábola, ela vem falar sobre terra e semente. Enquanto eu estava orando, o Senhor começou a ministrar ao meu coração. A semente, ela só pode crescer, ou ela só vai crescer, se ela encontrar uma terra apropriada. E diz aqui esta parábola, que são verdades fundamentais. Ela fala aqui do semeador, ela fala aqui da semente, e ela fala aqui do solo. Diz aqui que o semeador saiu a semear a semente. Saiu o semeador a semear. O que semeia, semeia a palavra de Deus. O teu coração é um solo.
Todas as vezes que essa palavra é ministrada, nós sempre falamos, o teu coração é o solo. Qual tipo de solo é o teu coração? Porém, eu quero te levar a entender de uma forma diferente esta palavra. O semeador, enquanto eu estava meditando nessa palavra, e o Senhor me trouxe a visão do semeador. Nos tempos antigos, o semeador, para que ele pudesse semear, ele teria que levar consigo a semente. O que ele fazia? Ou ele arrumava uma bolsa, onde ele introduzia a semente, e ele ia pelo campo a semear a semente, ou ele amarrava na cintura um pano, onde ele introduzia a semente e começava a semear a semente. E diz aqui nesta palavra que o semeador, ao sair, diz, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E eu fiquei imaginando, o semeador, ele começou a caminhar em direção ao campo, à terra, e no meio do caminho caiu uma parte da semente. Qual é o meio do caminho, irmãos? É o caminho que todo mundo transita. É o caminho que todo mundo passa. Onde vai? É o vai e vem das pessoas. É terra pisada, é solo pisado, batido. Se a semente cai, a semente não entra na terra. Ela fica superficial. E ao ficar superficial, a palavra diz que ela fica sujeita ao que está acontecendo. Diz em Marcos capítulo versículo 15, lá na frente, quando Jesus vai explicar esta passagem, diz que são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada. Que ao semear, uma parte que caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. O que são essas aves? A semente está ali superficial, a ave vem e pega a semente. No reino espiritual, as aves são demônios que se levantam quando o semeador se levanta para pregar, Satanás sai logo atrás para roubar a palavra. Então, quando você, que é semeador do Senhor, você tem a palavra de Deus, que é a semente da parte de Deus, para pregar. Quando você sai a semear a semente, Satanás ele sai logo atrás. Eu sei que muitas vezes nós saímos para semear a semente em algum coração que já está esperando, alguém que já está aguardando a sua visita, ou você vai em alguma casa e tem uma pessoa específica ali a qual você quer pregar a palavra de Deus. Mas há amigos, há parentes, há pessoas ali que estão junto com aquela pessoa e elas também vão ouvir a palavra. É nesse momento que a palavra cai à beira do caminho. A beira do caminho nos fala de um coração pisado. Um coração que a terra está dura. Um coração que está diante de tantas circunstâncias que a pessoa enfrentou, o coração está endurecido. A palavra não entra. Por mais que você fale, a palavra não entra. Sabe, esses tempos atrás, eu peguei uns vasinhos e coloquei a semente. Eu era ainda meio novata nesse negócio de fazer vasinhos de planta. Eu estava aprendendo. Eu peguei um vasinho, comprei as sementes e taquei a semente lá e esperei brotar. Falei assim, não, essa semente do Riacuém não deve ser boa, né? Porque ela não está germinando, ela não está brotando. Coloquei água e nada da semente germinar. A semente por si só, ela tem todo o poder da vida. Porém, o que eu fiz? Eu sufoquei a semente, porque eu coloquei a terra, fiz um buraquinho com o dedo, coloquei a semente, coloquei mais terra e apertei. A semente, para germinar, ela precisa de uma terra fofa,
Uma terra onde ela encontra oxigênio, onde a água penetra, onde há toda uma ação propícia para que essa semente germine. E nós vemos que a semente que caiu junto ao caminho, ela não encontra um terreno propício para a plantação. Geralmente, esses corações são pessoas que ouvem a palavra, mas não compreendem. Você já viu aquelas pessoas que você prega, e parece que a pessoa não consegue cair em si. A palavra não gera nada no coração daquela pessoa. Diz lá em Mateus 13, versículo 19, a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Naquele mesmo instante que o semeador derrubou a semente caiu. Porque era à beira do caminho, era solo duro, o diabo vai lá, as aves foram lá e roubaram a semente. Então, se você quer semear, primeiro veja o coração. Veja a terra se está propícia. Se você quer semear, presta atenção onde você lança a semente. Porque há os momentos certos e propícios da parte de Deus, ao qual você deve aproveitar as oportunidades para semear a boa semente, que é a palavra de Deus. Diz que a primeira coisa que eu quero dizer para você é que você jamais deve subestimar as forças opositoras à semente, à semeadura. Isso quer dizer o quê? Que há forças opositoras para que a semente não germine. Para que a palavra não dê fruto no coração das pessoas. Então, aprenda isso. Não subestime, não saia de qualquer jeito a pregar a palavra aos corações, sem antes você fazer algo que eu quero relembrar você. No final dessa ministração eu vou falar. Relembrar algo que pregamos muitas vezes na casa do Senhor e você já aprendeu. Segundo, não devemos superestimar as respostas imediatas. Por quê? Diz que o segundo tipo de terreno que a semente caiu, diz que é no meio dos pedregais. Versículo 5 fala, outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Você já viu aquelas plantações? Eu acho muito bonito aqui no Japão, quando você anda pelas ruas, você vê pedras, né, como cerca na casa das pessoas, e no meio dessas pedras há ali flores nascendo, né, arbustos nascendo. Eu acho tão lindo. Porém, houve todo um esquema para que aquilo fosse feito, para que a planta não morresse. Foi colocado ali estrategicamente, porque se uma semente cai em solo rochoso, ela pode até nascer, mas ela não vive para sempre. A semente vai morrer, porque não tem água, não tem lugar, não tem terra para que ela possa estender as suas raízes e possam se fortalecer, ficar fortes. Geralmente, essas pessoas, esse coração, são as pessoas que logo recebem o evangelho. Sabe aquela pessoa que você é levada a evangelizar e você chega, você se prepara, Deus, toma minha vida, usa minha vida, porque você olha para a pessoa, você acha a pessoa tão difícil, nossa, eu preciso me preparar muito, né? A pessoa é difícil, mas você chega lá e parece que, uau, que fácil, ela aceitou Jesus tão fácil, nem precisei falar muito, né? De pronto, assim, a semente caiu. Sim, eu quero, eu aceito. Irmãos, não se engane pela aparência. Diz que no versículo 16 do capítulo 4, e da mesma sorte,
os que receberam a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a receberam, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Com a mesma facilidade que a pessoa aceitou o evangelho, ela sai, porque ela se escandaliza por qualquer coisa. Esses são aqueles que nasceram entre pedras, entre pedregais, por qualquer coisinha. O terreno pedregoso representa as pessoas que vivem e reagem superficialmente. É de momento. É de momento. Um coração superficial, ela não tem profundidade nem perseverança. E nem perseverança. Muitas pessoas vão aderir à fé cristã, mas sem conversão. Aqui a terceira semente, a que nasceu entre espinhos. Marcos 4:7 diz, e a outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. Eu achei interessante, porque hoje ainda eu estava em casa meditando de manhã, depois da oração fui para casa, peguei a minha Bíblia e continuei a meditar. E eu vi aqui, Senhor, entre espinhos. Mas o que é espinhos? Né? O que significa esses espinhos? E eu comecei a procurar. Espinhos vêm de um espinheiro. E eu fui procurar o que é um espinheiro. Eu procurei lá fotos na internet, irmãos. Eu descobri que no meu quintal tem um espinheiro. Quando nós mudamos de casa, o pastor contratou uma pessoa para colocar umas plantas que ela vai se enroscando assim na cerca e ela dá umas rosinhas pequenininhas, bonitinhas. Só que quando a planta começou a crescer, eu percebi que junto dela estava crescendo alguma coisa junto, parecia a mesma planta, né? O caule e as folhas eram meio parecidas. Só que uma deu flores e a outra cresceu muito mais rápido e ela nascia umas bolinhas nelas. E eu descobri que isso que é espinheiro. Por isso que a outra parou de crescer tanto. Porque ela se alastrou. Sabe, a semente que nasce entre espinhos, ela não tem, a semente boa, ela não tem espaço para crescer quando ela é plantada junto do espinho. E na época da semeadura, né, deixa eu ler aqui uma coisa que eu vi lá. Na época da semeadura, parece limpo, o campo parece limpo e preparado. A semente que nele cai começa a germinar, mas as raízes fibrosas das pragas que se escondem sob a superfície também brotam e sufocam a plantação. Crescem mais rapidamente e soltam suas folhas, que sombreiam a planta cultivada, não deixando que esta tome sol. Suas raízes são mais fortes e, portanto, absorvem toda a umidade do solo. No fim, as plantas boas acabam sufocadas. Cuidado! Cuidado no lugar onde você foi plantado. Cuidado com os espinheiros. Cuidado com aquelas pessoas que às vezes parecem que são de Deus, estão caminhando com você, mas não são de Deus. Foram colocados ali pelo inimigo para tirar você do caminho do Senhor. Por isso, tome cuidado. Versículo 19 diz, ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, essas pessoas, cuidados deste mundo, estão ocupadas demais. Elas estão ocupadas demais. E os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra e fica infrutífera. Um coração ocupado é infrutífero. Um coração ocupado é infrutífero. Esse ouvinte dá mais valor aos bens materiais do que às coisas dos céus. Querem alcançar riquezas, querem alcançar fama, prestígio, mas esquece de alcançar valor diante de Deus, que é muito maior,
que é muito mais precioso. A terceira coisa, não devemos subestimar o poder da palavra, ou da semente. A palavra que é a semente, ela é poderosa. Porque até nos terrenos pedregosos ela germina. Em qualquer lugar, a palavra de Deus germina se o solo foi preparado, se a terra foi preparada. Diz que na boa terra, a semente, ela dá bom fruto, ela vinga, ela cresce. Porque é boa terra. A palavra de Deus, ela jamais volta vazia. Você percebeu uma coisa? Deixa eu dizer para você. Cada um dos 3 corações infrutíferos é influenciado por um diferente inimigo. Cada uma dessas sementes, desses solos, é influenciado por um inimigo. No coração endurecido, o que acontece? Satanás vai lá, rouba a semente. No coração superficial, a que nasceu entre pedregais, os enganos da carne, por meio do falso sentimento religioso, impede a semente de crescer. E no coração ocupado, que é entre espinhos, as coisas do mundo impedem a semente de frutificar. Esses são os 3 inimigos do homem, do cristão, daquele que quer servir a Deus: o diabo, a carne e o mundo. São os 3 inimigos do cristão. Esses corações são como os campos. Os corações das pessoas são como campos que precisam ser cultivados. É como solo. Cada um tem um tipo de solo, é verdade. As pessoas que você prega lá fora, as pessoas que você tem dentro de casa, foi falado aqui agora, há pouco tempo. O coração do teu filho, da tua filha, é um solo. Você já parou para pensar nisso? Será se você tem pisado no solo do coração do teu filho, a ponto de ele ficar insensível com a palavra de Deus? Será se você tem buscado da presença de Deus para criar um terreno propício no coração do teu filho, para que ele receba a palavra de Deus? Ou você tem feito com que o coração do teu filho se preocupe mais com a fama, com o prestígio, com aquilo que ele conquista lá fora, do que conquistar o valor, a presença de Deus? Irmãos, enquanto eu estava orando pelos jovens, Deus começou a ministrar isso no meu coração. A palavra chegou primeiro ao meu coração. E eu comecei a chorar ali eu falei: Senhor, tem misericórdia de nós pais. Sabe uma coisa que eu tenho ouvido recentemente? Os jovens de hoje são muito fracos. Você já ouviu isso? Deixa eu te dizer uma coisa. Se os jovens de hoje são fracos, a culpa é dos pais que erraram na educação dos seus filhos. Se os nossos filhos são fracos, é porque nós miseravelmente erramos. Porque não buscamos conselho na presença do Senhor ao educar e ensinar os nossos filhos. É vergonhoso. E principalmente aqueles que crescem na casa do Senhor. Porque eles têm que ter o coração propício para a semente de Deus. E você, como pai, como mãe, tem responsabilidade. Sabe, aquilo lá que eu falei no começo, que eu ia relembrar você. Esta igreja é uma igreja em células. Deveria ser, se não está tendo muitas células, mas deveria ter. Voltarmos ao que aprendemos lá no começo. Ganhar. Irmãos, ganhar. Sabe qual era o processo para se ganhar alguém?
que nós ensinávamos e deixamos de ensinar, antes de você ir levar a palavra para alguém, pregar a alguém a palavra de Deus, a qual você quer alcançar com a bendita promessa de Deus no seu evangelho, você tem que jejuar e orar 30 dias pelo menos pela vida da pessoa. Quantos hoje em dia faz isso? Esqueceram que é necessário jejuar e orar. Se jejuamos e oramos pelas pessoas lá fora, por que não jejuamos e oramos pelos nossos filhos? Pelos filhos da casa, que muitas vezes estão se perdendo para o mundo. É necessário, irmãos. Por que que eu falo isso? Porque Deus falou isso ao meu coração. E eu recebi da parte do Senhor essa responsabilidade de advertir, chamar a atenção dos pais, das mães. Precisamos nos levantar em oração, em jejum, buscar a presença do Senhor pelos nossos filhos, pelos filhos desta casa, pelos jovens, pelos adolescentes, pelo teu filho, pela tua filha que hoje não está mais na casa do Senhor. Precisamos nos levantar e usar o poder que Deus nos deu por meio do seu Espírito Santo para falar a palavra e expulsar e espantar os demônios, as aves rapinas que querem roubar os nossos filhos. Só que para isso precisa ter reconciliação, precisa ter restauração, precisa ter arrependimento. É necessário que nós nos coloquemos na presença do Senhor em humilhação e busquemos a presença do Senhor. A evangelização não é apenas um campo de semeadura, irmãos, mas também é um campo de batalha espiritual. Viu? Não é somente um campo de semeadura, a evangelização, mas também é um campo de batalha espiritual. Salmo 126:6 diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Andando e chorando. É necessário que andemos colocando a palavra de Deus, pregando a palavra, andando e chorando, clamando ao Senhor pelas vidas. Voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Eclesiastes 11:6 diz: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará. Isso quer dizer, você prega a palavra de Deus, não abandona a pessoa não, porque ela teve uma resposta imediata, aceitou rápido. Você pregou a palavra de Deus, ela ficou resistente, continua a orar, começa a pedir: Senhor, derrama da água do Espírito para amolecer esse terreno, e esse terreno se torne propício para a tua palavra, para que a semente germine. Você pregou a palavra caiu entre pedregais, vai lá como um bom agricultor, tira as pedras, tira os espinhos, para que a palavra de Deus germine no coração. Não seja você a colocar espinhos ou pedras, ou pisar o terreno do coração do teu filho, da tua filha. Quantos aqui é pai? Pai, só pai. Eu queria que você se colocasse de pé. Homem, você é o sacerdote do teu lar. Não importa o posicionamento da tua mulher, se ela quer Deus ou não, se ela quer servir a Deus ou não, você está aqui buscando a Deus. E o Senhor já te deu uma responsabilidade como sacerdote do teu lar. E você precisa orar e jejuar pelos teus filhos, porque a tua palavra tem autoridade sobre a vida dos teus filhos. É a tua palavra que determina o futuro dos teus filhos. Por isso, aquilo que você lança no coração do teu filho, da tua filha, tem toda a importância, tem todo o peso. Como da mesma forma, um dia o teu pai ou tua mãe lançou uma palavra no teu coração e ficou aí no teu coração. Quantos não foram machucados pelos seus pais?
receberam palavras de maldição, palavras de desaprovação, e isso dificultou o teu caminho. Então vigia as tuas palavras, homem. Você é sacerdote do teu lar. Cadê as mães aí? Olha para o teu marido que está aí do teu lado. Não é encontro de casais não, viu, Wilson? Olha para o teu marido que está aí do teu lado. Esse homem é o sacerdote do lar. E você, como uma boa esposa, você deve acompanhá-lo. Mas eu quero te dizer, se o teu marido não fizer isso, você tem a responsabilidade de se levantar e orar e jejuar pelo teu marido e pelos teus filhos. A carga da mulher é muito maior nesse caso. E é necessário que nós tomemos posição e nos coloquemos diante do Senhor e nos arrependamos. Eu sei que tem mulheres aqui que têm um marido que não é cristão. Nesse caso, minha querida, você é sacerdote dentro do teu lar. Porque em ti repousa a promessa do Senhor. Você é serva do Senhor. Você é mulher de Deus. E você tem toda a autoridade para orar pelos teus filhos e abençoá-los. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento. Deixa Deus sondar o teu coração aí. Deixa Deus sondar o teu coração. Como tem estado o solo do coração do teu filho, da tua filha? Coisas que você já falou. Será que você tem preparado o solo do coração? Irmãos, não é só trazer os seus filhos para a igreja, não. Mas é em casa preparar o coração do teu filho para receber a palavra de Deus. Ore ao Senhor neste momento. Se você está com a sua esposa aí do seu lado, tome a mão dele, tome a mão dela. Façam uma aliança de orar juntos pelos seus filhos, a orar e jejuar, porque o diabo, ele quer arrebatar os nossos filhos, ele quer arrebatar os nossos jovens, e é necessário que nos voltemos para o altar do Senhor, para que lancemos a semente em terra boa. O coração precisa ter terra boa, para que a palavra de Deus germine e frutifique para a glória de Deus. Pai, neste momento eu oro por este homem e por esta mulher. Eu oro, Senhor, para que eles tomem um posicionamento, Senhor, na tua presença, um posicionamento diante de um e outro, Senhor, diante dos seus filhos, e eles ministrem, Senhor, como sacerdotes do lar, Pai, a bênção, Senhor. Jesus amado, tira, Senhor, todos os entraves, tira, Senhor, todos os impedimentos, tira, Senhor, tudo aquilo que impede que a tua palavra, Senhor, alcance os corações. Sejamos nós, Senhor, bons semeadores da tua palavra. Sejamos nós, Senhor, sejamos nós. Se levante você que está sentado, você também é semeador e semeadora do Senhor, para pregar a palavra de Deus. Pai, neste momento, aviva os nossos corações novamente, para que, Senhor, possamos entender a urgência, Senhor, do momento, que é pregar a tua palavra. Senhor, ao necessitado, que possamos velar pela semente, Senhor, lançada no solo. Mas eu te peço, Deus, dá-nos o compromisso de preparar o solo, de orar, de jejuar, de pagar o preço. Perdoa, Senhor, quando no meio do caminho erramos, Senhor. Perdoa, Senhor, que possamos, Senhor, buscar a tua face ao pregar a tua palavra, ao, Senhor, transmitir as tuas verdades. Toma cada lar nas suas mãos, toma cada casal nas suas mãos, toma cada irmão, toma cada irmã, toma, Senhor, teus servos e tuas servas. São semeadores, Senhor, que saem a semear a semente, a boa semente do teu evangelho. Seja, Senhor, Pai, aonde eles estiverem, que eles possam pregar a tua palavra, que é a boa semente, e elas germinem, encontrem, Senhor, um solo fértil. Jesus, eu sei que, com Deus, com as situações que estão acontecendo, é o teu modo
tuas mãos. Toma-nos nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe. Deixa Deus te usar. É tempo de nos posicionarmos e nos lembrarmos daquilo que já aprendemos. A preparar os corações para que a palavra de Deus encontre guarida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, podem assentar-se, por favor. Deus já tem falado.